Módulo de descrição de cargos. Paty, o que é essa tal de descrição de cargos que eu nunca ouvi falar? Sem dúvidas, essa é uma das principais etapas do processo de gestão de pessoas. A descrição de cargos é como se fosse um manual do que aquela função precisa fazer dentro da sua organização. A partir da descrição de cargos, a gente consegue ter clareza não só na hora de buscar um candidato no mercado, como também traz clareza para aquela pessoa sobre o que você espera dela dentro da tua organização, sobre quais treinamentos aquela pessoa precisa participar e, principalmente, não menos importante, sobre como avaliar o desempenho daquele colaborador dentro da sua organização. Como eu sempre falo, uma empresa ela é feita de processos e pessoas para gerar resultados, ou seja, essas pessoas elas são contratadas para o teu negócio para executar esses processos. E a descrição de cargos ela é um dos processos mais importantes de gestão de pessoas. Muitas das vezes a gente não tem clareza de quais são as habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para um cargo, porque a gente não tem essa descrição de cargos. Mas hoje você não só vai entender o que é uma descrição de cargos, como também vai saber o passo a passo para fazer uma. Vamos lá? Então, teoricamente falando sobre a descrição de cargos, é uma das etapas fundamentais do processo de contratação de funcionários e ela consiste em um documento que detalha as responsabilidades, tarefas, requisitos e competências necessárias para ocupar uma determinada posição na empresa. A descrição de cargo é fundamental na hora de contratar um novo funcionário, pois ela ajuda a definir os critérios, objetivos de seleção, clareza de responsabilidades e tarefas, identificação de lacunas de hábitos, alinhamento com a cultura da empresa e redução de conflitos trabalhistas. É um processo que deve ser cuidadosamente elaborado e revisado para garantir que a empresa possa contratar o colaborador certo para o cargo certo. Imagina aí, por exemplo, que você está indo para o mercado fazer compra. Fui para o mercado fazer compra. Se você não tem uma listinha de tudo que você precisa comprar, e muitas das vezes isso é uma coisa que você não tem hábito, até com a marca e o preço, as probabilidades de você errar são gigantescas, não é mesmo? Assim também na hora do processo de recrutamento e seleção. Se você não descreve previamente tudo aquilo que aquela pessoa vai executar, você não vai ter clareza de quais são as competências que você precisa buscar nesse candidato. Por isso que o processo de descrição de cargos é extremamente importante na hora de fazer um processo de recrutamento e seleção muito bem feito. Então, qual é a importância da descrição de cargos, Paty? Definir os critérios objetivos, né? Os candidatos podem ser avaliados com base em suas habilidades, conhecimentos e experiência em relação às exigências do cargo, o que te ajuda a evitar contratações equivocadas e reduz a chance de turnover, ou seja, de rotatividade de colaboradores. Segundo ponto, clareza das responsabilidades e tarefa. Constitui para uma adaptação mais rápida do novo colaborador ao trabalho e também ajuda a evitar conflitos de papéis e responsabilidades. Você vai ver o quanto esse documento te ajuda na hora de fazer a integração desse novo colaborador. Define as competências necessárias para preencher a posição e procurar candidatos que se encaixem com o perfil desejado. E o quarto ponto, e não menos importante, alinhamento com a cultura da empresa. Valores e visão, o que ajuda a garantir que o novo colaborador seja contratado com base em critérios de compatibilidade cultural, que é o que a gente já falou aqui, não é mesmo? Então, esse processo ele é extremamente importante para que tenhamos desenhados tudo aquilo que a gente precisa de um candidato. E aqui, embaixo dessa aula, você vai ter um modelo de descrição de cargos para que você consiga baixar e preencher conforme a vaga que você está trabalhando nesse momento. Eu trouxe aqui para a gente olhar, né, quais são os pontos que a gente precisa trazer dentro dessa descrição de cargos, baseado no chá, conforme a gente viu na aula anterior. Então, o primeiro ponto, qual é o título que vai ter nessa vaga? E a gente precisa ter atenção sobre a CBO, que é onde a gente encontra o númerozinho e quais são todas as atividades daquele cargo. Teu contador pode te orientar um pouquinho melhor sobre isso.
Então, quem é que vai ser o superior imediato deste cargo? E se tiver algum cargo subordinado, você já coloca aqui. No caso de grandes empresas também, o departamento é extremamente importante. Missão do cargo. Você já parou para analisar que muitas das vezes as pessoas são contratadas e nem sequer sabem por que elas estão sendo contratadas? Muitas das vezes as pessoas entendem que eu estou sendo contratada para atender clientes. Mas será que a minha missão só é essa? Então, o objetivo principal aqui é desenhar a missão desse cargo. E a próxima etapa é quais são as principais habilidades, né? E aqui a gente descreve quais são todos os processos, todas as atividades que essa pessoa vai fazer, porque a partir daqui a gente começa a mapear quais são as competências técnicas e comportamentais que se fazem necessário para essa função. Na segunda página, a gente vai ter as competências, né? Se a gente já tem todas as atividades desenhadas, a gente vai ver aqui quais são as competências técnicas de conhecimentos e habilidades que são necessários para essa função. Por exemplo, escolaridade, alguma formação, enfim, né? Habilidade, quais são as experiências que essa pessoa precisa ter e qual é o mínimo aceitável. E aí a gente também traz as competências organizacionais que a gente já mapeou da cultura, conforme a gente viu na aula anterior. Então, tudo isso, com certeza, vai trazer muito mais clareza para que a gente consiga encontrar um excelente candidato para a vaga que a gente tem aberta. E outro ponto na terceira folha, a gente tem aqui os indicadores de performance, ou seja, como é que a gente vai entender que esse colaborador, de fato, está entregando tudo aquilo que eu preciso para o cargo que ele está desempenhando hoje.